Quero começar, por favor, com Mônica Álvares, gerente de comunicação corporativa do Grupo Alubar. Por favor, Mônica. Ana Quaresma, supervisora de comunicação da Bridgestone. Por favor, Ana. Domitila Carbonari, superintendente de comunicação da Eco Rodovias, por favor. E a Carla? Cadê a Carla, gente? A Carla está aqui. Carla Magalhães, gerente de cultura e comunicação interna do DHO, Sompo. Carla já virou sócia, né? A gente sempre chama, que é sempre muito legal. Eu só queria dar um toque, gente. Claro que a estrutura dessa programação a gente pensa, repensa, enfim. Eu joguei um mega desafio para vocês, né? Porque comunicação com operação, comunicação com as pontas, continua sendo a mesma dor há muito tempo. Talvez, eu não sei dizer qual é o maior desafio, se liderança comunicadora, se realmente a comunicação com as pontas. Então, para fechar o dia e vocês apresentarem boas reflexões, estamos aqui, à disposição. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde para quem estiver nos acompanhando online também, para quem está aqui presente. Eu, hoje, tenho aproximadamente 20 anos de profissão e eu escolhi comunicação porque eu gosto de gente, gosto de criar pontes e ser facilitadora. Se alguém tem algum problema, eu gosto de encontrar a solução. E com isso, com o tempo, como vocês viram pela descrição de cargo, eu acabei parando no RH e hoje atuo numa área em que eu vejo muito valor de conexão. Porque, no final das contas, o que a gente mais quer na comunicação é melhorar as relações. E dentro do RH também a gente quer sempre melhorar as relações. Então, o nosso painel hoje, gente, vocês vão ver que a gente vai discutir muitos dos nossos desafios, dores, sucessos e insucessos, justamente quando a gente trata desse público operacional. Por mais que a gente discuta sobre a importância da liderança comunicadora, sobre o quanto que as empresas precisam olhar para isso, talvez a gente vá trazer um pouco mais de alternativas, considerando o público tão disperso, multicultural, que está na empresa de vocês. Então, antes de dar continuidade, trazer mais conteúdo, como esse evento aqui também é uma forma de fortalecer a nossa equipe de comunicação, de comunicadores, eu quero que cada uma dessas mulheres potentes, com seus desafios, se apresentem e falem um pouquinho de si. E por que comunicação? Gente, boa tarde. Queria primeiro começar agradecendo aqui o convite, Zé, pessoal da Supera. Um orgulho estar aqui, reencontrar colegas. A gente estava falando aqui nos bastidores como esse mundinho da comunicação às vezes é pequeno, né? Que a gente vai encontrando pessoas e fazendo conexões, que é muito legal. Bom, pessoal, eu sou Domitila, hoje estou como superintendente de comunicação no Grupo Eco Rodovias. Tenho uma jornada ali como a Carla também, de mais de 20 anos na comunicação, então sou da velha guarda, aí, como o time do Rodrigo Kogo, me juntando a essa turma. E sou uma apaixonada, gente, por comunicação. Eu sou jornalista, entrei achando que eu trabalharia em redação, mas acho que com os mesmos objetivos que eu tenho hoje de comunicação, porque eu acredito muito no poder da narrativa para construir jornadas, para trazer resultados, para criar conexões, para realmente ser relevante dentro agora dessa jornada de comunicação corporativa que eu acabei me infiltrando e trilhando essa minha jornada dentro da comunicação. E, sem ser palavras bonitas, eu também gosto desse dinamismo, assim, sabe? Eu não me veria tocando um tema único. Eu acho que o interessante da gente que a gente que trabalha com comunicação é essa nossa capacidade e de circular por diversos temas, né? Então, assim, eu estou entrando numa reunião falando de sustentabilidade, daqui a pouco eu estou indo para outra de tecnologia, daqui a pouco estou indo falar de engenharia. E isso é muito bacana, esse dinamismo assim que a nossa área nos proporciona, para mim é sensacional. Legal. Bom, boa tarde ao pessoal que está online. Queria agradecer o convite do Zé e a moderação da Carla. Meu nome é Mônica Alvarez, eu sou de Belém do Pará. Tá? Já estou em São Paulo há 6 anos, trabalho na Alubar, uma empresa que fornece cabos elétricos de alumínio, tá, para os grandes players que constroem linhas de transmissão de energia elétrica no Brasil.
E por que comunicação, né? Na realidade, eu queria fazer jornalismo, mas não queria trabalhar em redação. Eu sempre quis trabalhar em indústria. E aí descobri essa possibilidade nas relações públicas, né? Eu trabalhei em indústria de celulose, indústria de ferro gusa, indústria de alumínio primário e agora, né, na Alubar, né, uma indústria de transformação, né, que leva a transformação para as comunidades, para a vida dos colaboradores, né, uma empresa que hoje, como o Tiago, da Hotmart, é uma multinacional brasileira, né, nós vivemos 3 realidades no Brasil, Pará, São Paulo e Rio Grande do Sul, e temos também atuação com fábricas nos Estados Unidos e no Canadá. Então, público diverso, temos todos. Obrigada, gente. Bom, só reforçando aqui, obrigada, Zé, pelo convite, Carla, pela moderação, a Letícia que está recebendo a gente aqui nesse espaço que eu já fiquei com invejinha, vou querer copiar e vir mais. E vocês, né, gente, que estão acompanhando a gente até o último painel do dia, quem chegou agora, quem está o dia todo, baita responsabilidade depois de tanta conversa legal que a gente teve hoje, eu estou acompanhando desde cedo. Então, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ana, sou uma apaixonada por gente, ganho energia em estar aqui com vocês hoje. Sou apaixonada por comunicação e, principalmente, eu gosto de falar que, nesse nosso universo, eu sou apaixonada por experiências e o que isso gera para a gente, né? As memórias afetivas ou, às vezes, né, o que a gente precisa superar. Aí, tenho mais de 12 anos de experiência na área. Eu cuido hoje da área de comunicação do Brasil, da Bridgestone, né? Uma das maiores do mundo da produção de pneus. Não posso falar maior, porque eu estou com minhas colegas da área aqui, já encontrei. Cuido da parte de imprensa, PR, bastante coisa de comunicação conectada ao marketing e da parte de comunicação interna, que é aí um dos maiores prazeres e um dos maiores desafios que a gente tem na companhia. Né? Uma companhia multinacional, mas que tem mais de 7.500 colaboradores. Vocês vão ouvir falando hoje de integrantes na América Latina. Eu atuo responsável pelo Brasil, mas bastante contato e projetos na América Latina. E 60% dessas pessoas estão aqui no Brasil. E aí, conectado com o nosso painel de hoje, né? A gente tem 85% desse público, como que a gente chama de oristas, que é o nosso público que está nas fábricas, principalmente. Temos o público de vendas também, né? Que não está no escritório, não está num ponto todos os dias, mas nosso maior desafio, acho que hoje, de comunicação é esse, então eu espero dividir aí um pouquinho dessa realidade com vocês, porque eu estou amando as conversas de AI, e esse é um desafio já do nosso dia a dia, uma oportunidade que a gente já está abraçando, mas tem algumas coisas que a gente está muito para trás, né? E não vamos ter vergonha de falar aqui desses desafios também. Exatamente. Então, vocês já podem ver que a gente vai trazer um pouco aqui sobre dinamismo, experiência e sobre essa vontade de estar junto com a equipe da operação, pelo perfil até das empresas que elas trabalham e por aquilo que elas destacaram aqui, que é o que move elas dentro desse trabalho, dessa profissão. Olha só que interessante, porque quando a gente fala, olhando para as pesquisas, olhando para os desafios de conversas de públicos operacionais, o que a gente imagina? A pessoa numa operação, que ela não pode estar conectada com o celular, que o trabalho dela não é no computador, que ela muitas vezes não tem acesso a uma TV corporativa, porque não faz sentido, às vezes, para aquele negócio. E a Ana vem aqui falando sobre interesse em inteligência artificial. Então, vou fazer o seguinte. Vamos entender um pouco qual é o desafio de negócio de cada um de vocês 3. Vou começar com você, Ana, porque eu ouvi dizer que você tem aí, inclusive, dentro desse contexto hoje da empresa, ainda um caso, você tem um exemplo de sucesso, que é um aplicativo, ou seja, a sua operação permite esse acesso ao mundo mais online do que offline, é isso? Permite versus aqui os outros exemplos que a gente tem, mas foi um desafio que a gente teve que superar. Mas é isso, gente. Em 2022, a gente tinha esse desafio. 85% dos colaboradores não acessavam o principal canal de comunicação, os principais que a gente tinha, né? E-mails corporativos, intranet. Tom Hall acontecia de vez em quando, hoje a gente tem uma frequência bem mais legal. Nosso principal canal de comunicação corporativa com eles eram os murais impressos. Ainda existem, tá? Não estou falando que não tem seu valor para quem está usando principalmente. É aquilo que a gente falou de um passinho de cada vez, mas a gente via esse desafio. E aí a gente trouxe uma solução que funciona muito bem, melhoria contínua, que é o nosso aplicativo, Bridgestone App. É um case de sucesso, sim, né? E hoje fui verificar os dados de manhã fresquinhos e fiquei muito feliz. Gente, ganhei meu dia.
né? Eu já vim um pouquinho aquecida que ontem a gente teve Town Hall, que é uma das plataformas que a gente usa aí com o nosso público que tem acesso a e-mail, que pode se conectar. E hoje de manhã ver os dados do nosso app foi muito legal, porque foi uma parceria, eu não tinha verba, imagino que esse seja um dos desafios de vocês também. Trabalhei junto com a liderança do time de manufatura, né, que era responsável por 85% desse público, e aí a gente desenvolveu com um fornecedor do zero, já tínhamos ouvido muitos pitches aí de soluções muito bacanas disponíveis, mas a gente foi do zero e fez um aplicativo moldado para esse nosso público, mas internet. A gente não tinha internet liberada para eles. Então, o que a gente fez? A gente, antes, né, no desenvolvimento do projeto, chegou para o TI e falou, eu vou precisar liberar a internet. Hoje, todas as nossas unidades têm, pelo menos em alguns pontos, porque são grandes, aí a internet aberta. A gente sabe que o uso de dados no Brasil ainda não é tão democrático quanto poderia, esse tipo de coisa. E aí, estou falando de dados para vocês, né? Isso ajuda muito a gente a defender essa ideia. Então, lá atrás, os dados foram, poxa, 85% da nossa população tem a oportunidade de estar mais no digital. Na época, agora eu não tenho de cabeça, mas na época eu falei dos dados do quanto a gente usa o mobile, quanto a gente está no celular hoje em dia, até dividindo a nossa atenção, e a gente conseguiu o financiamento. E o que são esses dados frescos, gente? Mas que lá desde o começo a gente conseguiu um engajamento muito bom. Eu tenho 96% dos colaboradores, dos nossos integrantes, cadastrados no aplicativo. E aí a gente vai melhorando, né? No começo eu só sabia disso. Há alguns anos já eu falei, não, mas eu preciso saber se eles estão usando. Você ter alguma coisa não quer dizer nada. Será que você está usando? E eu tenho 86% desses cadastros ativos. Usaram nos últimos 60 dias, essa é a base que eu uso, o aplicativo. Última semana, né, contando até ontem, eu tenho quase 4 mil acessos únicos. 7 mil acessos totais, com mais de 2 minutos cada. Então, isso ajuda muito a gente também na comunicação a defender o porquê desses canais. Mas tenho essa facilidade, que é, né, quando a gente comparou aqui um pouquinho de cenários, de conseguir ter o acesso da internet e usar muito do que a gente falou hoje aqui, né, de user experience. Como é que a gente usa o celular? Então, a gente trouxe toda uma metodologia diferente do que a gente usa em outros canais para esse canal, pensando em como a gente responde ao push, responde a outros estímulos para passar as mensagens que a gente tem aí corporativas. Mas eu ouvi dizer, Domi, que não é a sua realidade, porque você, na Eco Rodovias, tem pessoas que estão a mais de 1.000 quilômetros de distância, numa praça de pedágio, e que a realidade de internet não é essa. Então, ouvi dizer aí que não necessariamente é um caso de sucesso no seu caso, é isso? É isso, Carla. Acho que vou só contextualizar um pouco, porque na apresentação eu acabei não contando, né, sobre Eco Rodovias. Hoje a Eco Rodovias tem 12 concessões de rodovias em que ela administra, em 7 estados no Brasil. E pensem que a gente administra rodovias com quilometragens muito longas, né? Então, como a Carla comentou, uma das nossas rodovias tem 1.000 quilômetros de extensão. Então, vocês imaginam que tem pessoas que estão trabalhando, de fato, a 1.000 quilômetros de onde está a nossa unidade corporativa, ali, a nossa sede dentro da região. Então, tem uma distância geográfica muito grande e que ela só é acessada por meio da rodovia, né? Não são cidades grandes centros urbanos, são cidades muito pequenas. Muitas vezes que a Eco é a principal empregadora, apesar da gente estar falando de praças de pedágio que nem emprega tanta gente assim, mas são cidades muito pequenas, e cidades que não têm internet. A internet não chega dentro da rodovia. Então, a gente tem várias barreiras que dificultam a comunicação interna chegar para essa população, né? Então, a gente tem um caso também, assim como a Ana, que a gente implementou uma rede social corporativa, a gente implementou o ViveEngage, a gente entendeu ali que existia licenças para o público operacional. Então, o público operacional hoje não tem computador, mas a gente entendeu que a gente poderia oferecer essas licenças e aproveitamos. Então, assim, poxa, que bacana, vamos em frente. Só que a gente tem muitas barreiras aí no meio do caminho, né? A primeira é a questão, não tem internet lá onde eles trabalham, né? Então, muito difícil fazer a comunicação chegar. O outro, que a gente depende com que o cara baixe ali dentro do celular pessoal dele, consumindo os dados pessoais deles, para ele poder consumir as informações que ficam ali do ViveEngage, né? Então, ele precisa, assim, não que eu não acredito na ferramenta, eu acho que ela é muito importante, principalmente que a gente tem, assim, essa distância geográfica muito grande. Então, a gente está apostando muito nela, mas a gente precisa de um esforço que vai além de gerar um conteúdo
que seja muito engajador, que seja muito interessante, que é realmente estar mais próximo deles, apresentar as vantagens de estar lá, né, mostrar a cara deles. Isso é um trabalho de formiguinha que a gente vai criando, não é do dia para a noite, né? E essa dificuldade de comunicação vai até além dos meios digitais, né? Então, como a Ana comentou ali, enfim, do mural, acho que alguém comentou do mural. O mural era uma realidade para a gente, mas como é que a gente faz um mural sendo que não tem nenhuma impressora dentro desses escritórios? Não chega a informação ali para eles, né? Então, a gente tem muitas dificuldades e muitas barreiras para fazer com que todo mundo se integre dentro das nossas temáticas, dentro da nossa cultura. E estamos criando, né? A gente não tem a fórmula mágica em relação a isso, mas é vivendo e aprendendo. E eu acredito ainda que a nossa plataforma social ela ainda vai se tornar uma ferramenta muito utilizada lá, mas é um processo e o time de comunicação precisa abraçar esse processo para construir esse caminho. Muito bom. Mônica, a gente vinha conversando um pouco antes sobre a importância da estratégia de multicanal. Eu sei que você tem aí uma reflexão importante de intranet e desse mundo online para a gente somar esse capítulo aqui dentro do nosso painel, versus o posicionamento de marca, porque você acabou de falar de uma empresa brasileira, que é a Alubar, e que agora tem atuação em outros países. Traz um pouco desse contexto, porque eu vejo que está um pouco no intermediário entre a Bridgestone e a Ecorodovias. Sim, Carla. Assim, há um pouco mais de um ano, nós fizemos o rebrand da marca, né? Como a Carla comentou, nós somos uma empresa brasileira, né? Capital nacional, e expandimos, né? Então, a gente vem nessa expansão desde o ano de 2019, 2020, adquirindo ativos fora do Brasil, né? Fora do estado do Pará, onde é a nossa principal planta operacional. E esse rebrand, ele ia acontecer, né, não só a partir da aquisição dos ativos, mas principalmente porque a empresa se viu numa posição que precisava diversificar o mercado. E aí, há um pouco mais de um ano, a gente vem trabalhando nesse rebrand da marca e encarando as diferenças culturais dentro do Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. É muito diferente. Para vocês terem uma ideia, no Canadá nós estamos na província do Quebec, que é a província francesa. E, por lei, nós somos obrigados, como comunicação interna, a nos comunicarmos em francês. Então, todas as nossas comunicações internas elas são em 3 idiomas. É um comunicado, é um aviso, é um jornal interno, é uma newsletter, né? Enfim. Para vocês terem uma ideia, o evento, né, de lançamento da nova marca foi feito simultâneo para todas as plantas, né, enfim, num horário que todos estavam presentes e com tradução simultânea em inglês e em francês, né. O lançamento foi feito aqui em São Paulo e transmitido para o Pará, Rio Grande do Sul, Canadá e Estados Unidos. Então, a gente passa por várias realidades dentro do Brasil, né. Imagina, Pará, São Paulo e Rio Grande do Sul são 3 culturas diferentes, não, são 3 formas de se comunicar, e a gente ainda tem o desafio de Estados Unidos e Canadá. E o desafio, antes de falar da intranet, né, fazendo essa gestão de comunicação corporativa, é também entender quais canais são mais pertinentes. Para vocês terem uma ideia, na América do Norte não se usa o WhatsApp como a gente usa no Brasil. É SMS. A rede social que mais bomba lá na América do Norte é Facebook. Né? Então, assim, a gente está fazendo um trabalho junto com a RH, né? E aqui, só para ilustrar, a gente tem a graça de responder direto para o CEO do Grupo Alubar, né? Isso facilita muito a vida da gente, mas a gente tem um grande parceiro, um grande cliente interno, que é o RH, e a gente está fazendo um trabalho com eles, né, de recrutamento via Dark Post, e a gente só está fazendo exclusivamente no Facebook. Né? E bomba, é incrível. Coisa que seria muito diferente no Brasil. E a gente passa por esse desafio cultural de idioma, né? E agora a gente está prestes a lançar uma nova intranet em 3 idiomas, né? Onde a gente quer trazê-los para dentro dessa plataforma e fazer com que essa comunicação interna se centralize.
nesse aplicativo, né? A gente ainda não passou pela parte da disponibilidade da internet, mas a intenção é que ele tenha isso ali na palma da mão a hora que ele quiser. Então, a gente tem uma solução que não é uma solução própria, mas é uma solução que atende essa demanda de onde ele estiver, em qualquer horário, ele vai ter informação da empresa. Opa, foi. Agora, pensando nessa realidade que vocês estão trazendo, todas vocês mostraram, assim como a gente falou, que tem as suas vantagens de ter uma opção de canal que seja online. Se conecta muito com o que a gente acabou de ouvir agora há pouco do Vitor, até com essa questão do mapa da informação, de como é que é o perfil das pessoas. Só que antes a gente estava conversando na realidade de vocês, das empresas de vocês, que também tem o desafio dessa comunicação que ela é próxima, que ela é face a face, que ela é mais offline. E o desafio é porque vocês não estão em todas as regiões, com equipe, em todas as localidades. Então, vou começar contigo, Domi. Conta um pouco, dentro da sua estratégia de canais, dentro da sua organização da equipe, de como é que você faz a gestão de comunicação, que você destaca hoje que é um dos canais bem-sucedidos e que vem funcionando para essa realidade que, por exemplo, não tem internet, que precisa de uma relação próxima? Acho que vale comentar que a gente tem realidades muito diferentes em cada uma das nossas unidades, né? Então, o que a gente fez aqui, eu estou numa cadeira hoje de comunicação corporativa, mas eu olho também pela comunicação de cada uma das nossas unidades, né? Então, a gente criou um conjunto de canais, multicanais, com regras, né, com nomes iguais, enfim. Mas cada unidade tem o poder de decidir qual que é o melhor conjunto de canais que funciona para ela. Porque tem unidade que tem internet, que vai funcionar e que ela vai priorizar os canais online. Tem unidade que não, né? Então, a gente toma decisões desse jeito, né? Então, por exemplo, um dos canais que a gente tem, que é um canal de sucesso, mas não é para todas as unidades, é a rádio. Então, a gente tem um estúdio de rádio com transmissão e a gente consegue transmitir nos carros operacionais e nas cabines de pedágio. Então, toca música. Então, é super bacana porque toca música, mas a gente tem programetes também que a gente aproveita ali para dar os recados que precisam dar em relação à comunicação interna, né? Funciona em algumas unidades, como eu comentei, outras não, né? Mas eu acho que o mais interessante, assim, são principalmente os ritos que a gente tem de cultura, no sentido de que a gente tem alguns programas de face a face, assim, que eu acho que são fundamentais, né? Então, por exemplo, um deles é o que a gente chama de café com o diretor, que existe em todas as unidades, que é um momento que a nossa diretoria reúne com os times, e aí reúne todo mundo junto, no mesmo ambiente, né? Então, a gente traz as pessoas de longe para eles estarem conectadas de tempos em tempos, e eu acho que é um momento de maior conexão que a gente tem com essas pessoas, né? E fora isso, a gente abastece muitos supervisores de informação. E a gente vê muitos supervisores nos canais online. Então, a gente vê a operação no canal online. Então, assim, se o supervisor está consumindo aquela informação e está gerando conteúdo que faça sentido dentro daqueles temas que para a gente são relevantes, e se ele está compartilhando essas informações com o nosso time, que ótimo! Pena que eu não consigo ter essas pessoas lá comigo, mas que ótimo que isso está sendo compartilhado com elas também, né? Então, acho que esses múltiplos canais, eles vão se conectando e a gente consegue fazer com que a comunicação interna flua da melhor forma, né? E eu acho que uma coisa que a gente comentou também, né, Carla, que eu gosto de falar, antes eu me coçava muito, assim, a gente quer muito como comunicação interna, ter o controle de tudo, fazer tudo. A gente ficava, assim, chateado se alguma coisa saísse fora do nosso controle. Hoje eu fico muito mais feliz, assim, falo, poxa, que legal, a comunicação está fluindo. Porque a comunicação do corredor sempre existiu, né, gente? Então, assim, a gente não pode achar que a gente tem um controle de tudo. Eu acho que a gente tem que, obviamente, cuidar da curadoria, cuidar das narrativas, mas eu fico muito feliz quando as coisas espontaneamente surgem dentro dessa história que a gente também está contando, sabe? Então, acho que é muito bacana e eu acho que dessa forma que a gente consegue fazer com que a comunicação realmente se espalhe da maneira como a gente deseja para fortalecer a nossa cultura no final das contas, né? Ou seja, só nisso você está falando sobre a questão de descentralizar, desapegar de algumas coisas, né, e empoderar a equipe na ponta. A Mônica tem um pouco disso, que é um exercício, né, que eu falo que como a Domi comentou, dá uma coceirinha, mas conta para a gente como é que está sendo qual que é o segredo para a gente desapegar e deixar fluir.
segredo, de fato, é descentralizar. Né? Eu acho que a gente, hoje, enquanto comunicação interna, na caixinha comunicação interna, a gente precisa estar ali mais como curadoria, né? Até para a gente poder abordar temas mais estratégicos, né? Cuidar de temas mais estratégicos. Então, por exemplo, nós somos uma área de comunicação corporativa ligada diretamente ao CEO da empresa, né? E o CEO cuida de toda a empresa, de todo o grupo Alubá. Então, a gente começou a apoiar algumas iniciativas que acontecem nas plantas operacionais, né? Ajudando nessa descentralização. Então, por exemplo, eu posso citar alguns cases. Por exemplo, a segurança, né? O tema segurança dentro da empresa, dentro do Grupo Alubá, ela é transversal, todo mundo é responsável. E a planta do Pará, eles têm uma iniciativa onde o tema segurança, a semana de segurança, é feita por todas as áreas. Então, eles se organizam, eles promovem a semana, né, eles agendam a data, agendam o auditório, e a gente apenas divulga. Mas eles fazem tudo. Tudo. Escolhe o tema, debatem o tema, e a gente vai lá, registra. Eu tenho uma pessoa que fica lá, que é o Sérgio, que está assistindo a gente. Né? Então, o Sérgio vai lá, registra, trabalha a questão da identidade, que a gente já tem pronta para todos, né, para todas as áreas, mas eles tomam conta dessa comunicação, né, face a face, entre líder e liderado. E o que é mais legal, eu comentei com as meninas que assim, as minhas pautas todas são furadas. Né? Antigamente, a gente dizia assim, não divulga porque eu vou colocar no jornal interno. Não, eles furam todas as minhas pautas, e eu acho ótimo, porque acaba que as nossas redes sociais, principalmente Instagram e LinkedIn, se tornou meio que um canal de comunicação interna, porque eles postam lá, marcam a empresa, fizemos isso, fizemos aquilo. Então, assim, é muito legal. A gente tem um case que eu comentei com as meninas, que é um case corporativo, que a turma de compliance, o time de compliance, queria fazer algo diferente, e aí a gente lançou o Minuto Compliance. Né? Mas, assim, como é que vamos fazer isso? Como é que a gente vai agendar? Porque nem todo o tempo a gente está ali presente. E aí, o que a gente fez? Nós fizemos a curadoria. Né? Como é que faz a produção de um vídeo, né? A posição do vídeo, um roteiro, enfim, como é que a gente consegue organizar isso aqui para vocês? Então, a gente fez a orientação. Então, o time de compliance faz a captação do vídeo, e a comunicação edita, legenda e divulga. Então, a gente conta com essas parcerias para que a gente possa, de fato, promover a comunicação interna para todas as áreas. Né? É lógico que o líder tem uma função muito especial, né? E a gente tem essa facilidade de lidar diretamente com as diretorias, com as gerências, né? Mas, como eu comentei com as meninas, né? A questão da liderança, nem todo mundo tem o soft skill comunicação. Então, uns se destacam mais, outros se destacam menos, mas a gente se posiciona como uma área referência para que eles possam, de fato, praticar essa comunicação no dia a dia. Né? Então, é bem interessante. Eles não fazem nada de comunicação. Umas 2 semanas atrás, a diretora de tecnologia da informação houve um sinistro. Imediatamente, ela procura a gente para fazer uma comunicação interna, alertando todo mundo. Então, esse posicionamento, enquanto comunicação, ele é fundamental. Mas esse posicionamento ele parte a partir do profissional. Né? Colocando os processos muito bem estruturados, tendo uma governança adequada, para que a gente possa, inclusive, daqui do Brasil, né, transportar para Estados Unidos e Canadá essa forma de trabalho. É lógico que, quando a gente fala em comunicação interna, a demanda do Brasil é muito maior. Uma coisa, Mônica, que é importante, né, na sua fala, é que, apesar de vocês olharem para processo, governança, vocês não engessaram a comunicação. Então, vocês mantiveram uma relação de parceria próxima que permite que as pessoas tenham essa espontaneidade e topem, muitas vezes, um desafio de fazer por si um vídeo, etc., e vocês sejam apoiadores, facilitadores em fazer chegar esse vídeo, essa mensagem para mais pessoas. Se a gente falou aqui de mais de 20 anos de carreira, em alguns momentos isso não era possível. Né? A coisa era tão mais engessada, a gente não tinha nem rede social, né, no início da nossa carreira, né? E a gente não percebia o quanto nós temos o valor dentro das áreas de produção de conteúdo, porque nada como a área técnica, a operação, que conhece exatamente do dia a dia para ser um grande parceiro, e a gente só dá aquela lapidada
do ponto de vista de comunicação ou do canal que disponibiliza, né? Ana, vou perguntar para você, porque eu sei que você tem o Town Hall, você acabou de dizer para a gente, inclusive, que teve, que puxou os dados, que combina um pouco com a questão do café, do diálogo, do vídeo. Mas eu gostaria de voltar contigo, especificamente para dizer o seguinte, pensando no aplicativo, que você tem esse número de sucesso, as pessoas buscam informação, vocês percebem nas realidades de vocês, e não só no mundo online, tá? Mas as pessoas, elas estão ali na empresa de vocês esperando a informação vir, ou vocês percebem essa cultura também do interesse de buscar a informação para estar integrado na empresa, na cultura, no desafio do negócio? A gente tem as duas Essa pergunta, desculpa, essa pergunta eu dei uma reformulada, mas está aqui, tá bom? Não, tá ótimo, vamos lá. A gente estava aqui logo antes, né, ouvindo sobre os diferentes perfis que a gente tem dentro da mesma empresa, então isso acontece também. A gente tem pessoas que a gente fez uma troca de sistema recentemente e a nossa base de dados de colaboradores para usar nas comunicações, desde o app, que é alimentado diariamente, até as outras plataformas, ela teve uma interrupção aí. Tem pessoas que procuram a gente e falam, eu não estou recebendo os comunicados. E eu não sei se eu fico feliz ou se eu choro, né, gente? Porque tanto esforço para a gente engajar as pessoas, a gente sabe que no user experience, cada clique a mais, cada erro de tela, a gente perde aquela pessoa, tá vendo? Todo mundo concordar. E aí a pessoa me falar que ela não conseguiu se cadastrar no app, esse foi um cuidado que a gente tomou muito no cuidado. Diariamente, a gente atualiza a base de dados e quando alguém entra na empresa, a gente fala, hoje você já tem acesso às comunicações. E ela não tem. Então, eu fico muito feliz. Eu faço questão, a gente tem um e-mail de comunicação interna que hoje é onde a gente concentra todas as solicitações e esse tipo de solicitação também, até porque um dos desafios da Equipe Enxuta, eu falei de budget, alguém mais também se conhece na Equipe Enxuta, então a gente se ajuda, né? Hoje eu estou aqui, a equipe está trabalhando nisso, então lá todo mundo tem acesso e aí a gente concentra para tentar resolver. Essas pessoas ajudam muito a gente, porque elas também ajudam a passar informações, elas trazem para a gente, às vezes, quando a gente percebe que numa comunicação que a gente planejou do início ao fim, sabe aquelas comunicações estratégicas, que é onde a gente falou hoje, a gente quer dedicar o nosso tempo? Às vezes a gente não sabe de tudo, às vezes a gente tem uma visão enviesada. Assim como a Domi, eu estou baseada no escritório que a gente tem em São Paulo, a gente fala escritório corporativo, né? Mas eu atendo as nossas 4 plantas aqui no Brasil, campo de provas em São Pedro. Então, a gente tem todos esses desafios. E essas pessoas ajudam muito a gente a entender o que pode ajudar para chegar naquela realidade. E acho que isso é uma coisa muito importante para a gente como comunicador, né? Às vezes, a gente não tem equipe em todas as localidades, essa é a minha realidade, mas como a gente se faz presente? Então, sempre que eu posso, eu tiro um tempo. Quase toda semana eu estou na planta que a gente tem em Santo André, que é mais próxima. Em muitos momentos, eu não tinha uma viagem corporativa agendada para outras. E, de novo, acho que você tem um desafio geográfico maior do que o meu, Domi. Mas, às vezes, a gente se conecta online. O Town Hall de ontem foi um Town Hall de América Latina, mas, na semana passada, eu tive o Brasil. E quase todos a gente faz com o nosso presidente aqui do Brasil se conectando desde o nosso escritório corporativo, porque é onde ele está na maioria dos dias. Da semana passada, a gente levou para a fábrica. E a gente tinha uma reunião do comitê executivo. E aí eu falei, não, gente, vamos todos do comitê executivo para a fábrica, além de fazer o Town Hall lá. Então, a gente vai se aproveitando dessas pessoas para chegar nas pessoas que nem sempre estão buscando informação. E, quando eu estou na fábrica, eu vejo alguém, eu pergunto, você tem um aplicativo? Você está vendo as nossas TVs? O que você acha? Me conta. Então, também tem essa parte de cara de pau, de comunicadora raiz, de falar com todo mundo. Pergunta rápida aqui, inclusive, Ana, e talvez a Domi, porque comentou do Viva Engage. No caso da equipe operacional, o perfil para ingressar no aplicativo ou na plataforma, na rede social, no Viva Engage, como é que faz se, por exemplo, eles não têm um e-mail, usuário de rede, como uma pessoa que está lá na função, numa conexão online? Como é que funciona? Que é a pergunta aqui. No nosso caso é um pouco simples, tá? Porque a gente tem usuários para essas pessoas, não é um usuário com perfil de e-mail, mas eles têm um usuário e senha, até porque eles precisam fazer alguns treinamentos obrigatórios também do RH. Então, é o mesmo perfil de acesso, é o perfil que ele acessa o Viva Engage, né? Como é que ele faz isso?
às vezes disponibiliza um computador, uma internet lá para esses treinamentos, enfim, tem uma complexidade técnica em termos de internet. Em breve teremos internet em todas as rodovias, acho que vale comentar, porque esse é um projeto, inclusive, da Rodovias, de colocar o 4G em todas as rodovias, mas enquanto não tem essa complexidade. Mas eles têm acesso, né? Esse é um fato. No nosso caso, a gente endereçou isso já quando a gente fez o desenvolvimento do aplicativo. Então, a gente levantou quais seriam as barreiras. Eu comentei da internet, então a gente abriu a internet desde o dia 1 em todas as unidades. E esses colaboradores horistas, a minoria tem e-mail corporativo, e os que têm não estão no computador durante o dia. Então, o que a gente fez? Na hora de fazer o cadastro, a gente não vinculou a um e-mail corporativo. A gente vinculou, aqui no Brasil, por exemplo, ao CPF. E a gente já desenvolveu esse aplicativo pensando que a gente está dentro de uma equipe América Latina, trabalha muito nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, depois de acho que 2 anos, os colaboradores da Argentina também somaram. Então, a gente já pensou desde o começo, talvez não seja CPF, mas lá a gente tem um outro documento de identificação e a gente faz a partir disso. O que é importante? Como também foi falado, né, em questão aí da ferramenta que a OLX desenvolveu com AI, desde o começo, não tem AI no aplicativo assim tão diretamente, até já faz alguns aninhos, ainda não estava tão popularizado, mas a gente trouxe o TI para o lado. Manufatura foi o sponsor do projeto. Eu falei, não, me dá o dinheiro que eu toco. E TI, eu falei, não, vem cá, vamos para esse sucesso juntos, que a gente vai comemorar juntos essa vitória. E aí eles ajudaram a gente a entender, junto com o fornecedor, quais eram os campos que a gente podia definir, com o RH também. E aí a gente tem essa base de dados que alimenta via um robozinho todo dia e que está ali na... É uma automação para não ser manual, né? Outra questão que é Exatamente. super fundamental a gente analisar dentro das nossas rotinas de comunicação, que é possível automatizar, né? Mônica, no caso da parte de intranet, você tem alguma situação assim também em relação a acesso, usuário, ou não? Todo mundo lá... Todo mundo vai ter acesso. Todo mundo vai ter acesso. Todo mundo. A solução que a gente está trazendo para a Lubar é essa possibilidade de independente. Nós somos mais de 1.500 funcionários, né, diretos e indiretos, aí mais de 1.200 diretos. E é lógico, né, a gente tem aí, vamos supor, 80% sem acesso a um e-mail, né, porque, enfim, trabalham na área operacional. Mas a nossa solução, ela dá essa possibilidade de qualquer um ter acesso a essa intranet. O que diferencia é o dado, né? Então, por exemplo, no Canadá, a gente não pode usar dado pessoal. Uhum. Né? No Brasil, isso mediante a LGPD, a gente, né, com todo o tratamento, a gente consegue. Então, a gente tem uma diferença aí de login, né? Mas a plataforma é a mesma. Então, a gente vai ter ali em 3 idiomas, com acesso, enfim, a todas as personas. A gente tem as personas, porque, no meu caso, né, quando a gente fala de comunicação interna, os colaboradores, apesar de furarem a minha pauta, adoram se ver nos canais oficiais. Né? Então, além deles postarem, eles querem se ver nos canais oficiais. Então, assim, é uma procura, né, intensa, no sentido de fizemos, vai estar no jornal interno? Né? Nós vamos aparecer? Então, independente de onde eles estejam, ou de um diretor que participou de algum evento, se ele postou na rede social dele, a gente também posta e ele compartilha. E assim a gente caminha. Né? Eu não falei aqui no início, mas a gente, enquanto comunicação corporativa, a gente está ali com comunicação interna, assessoria de imprensa, redes sociais. Né? A gente está também fazendo um trabalho de administração dos patrocínios que a empresa proporciona, né, enfim, em várias frentes. Então, a gente tem um leque muito grande, né, a gente funciona como uma mini agência, trabalha com a parte de publicidade, de branding. Né. Então, enfim, as atividades são imensas e a gente trabalha com essa comunicação 360 olhando o todo. Então, muitas vezes, as pautas internas elas podem, sim, né, ir para uma rede social, né, ir para uma assessoria de imprensa, né, para fazer um trabalho externo. Então, a gente sempre tem esse olhar e eles querem se ver. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma divulgação interna de promoção interna, né, encarreiramento interno. Então, o que eles fazem? Eles printam, a gente manda isso por e-mail para todo mundo, né, coloca nos murais, e o que eles fazem? Eles printam e colocam no LinkedIn, dizendo, nossa, eu fui promovido. E ali a gente conta a história do colaborador. Né? Nessa publicação, a gente conta a história dele, quando ele entrou,
por quais cargos eles passaram, né, enfim, qual é o curso que ele faz ou concluiu, né, e qual a função que ele está assumindo. E eles printam e colocam no LinkedIn. Então, é bem interessante. Então, as nossas redes sociais têm um público muito grande do nosso público interno, né, que já é variado, né, quando a gente pensa em operacional, quando a gente pensa em administrativo. E eu acho que a gente acredita muito nessa conexão, né, entre as plataformas, entre as formas de se comunicar. Aproveitando aqui, pegando o seu gancho e para a gente já ir na reta final, que a gente já está tentando cumprir a pauta aqui e terminar no horário. Todas vocês cuidam dessa comunicação 360, tem esse compromisso. E quando a gente fala de público operacional, a gente também fala de gestão de crise, né? Porque, de alguma maneira, vocês não estão ali em cada uma das praças, em cada uma das plantas. Domi, me conta um pouco como é que você trabalha essa comunicação interna pensando no gerenciamento de risco, em evitar que um tema vire uma crise. No nosso caso, a gente tem situações assim que são muito comuns, por exemplo, acidentes que acontecem na rodovia, ou situações mesmo que acontecem, às vezes, que eu comentei, né, que, infelizmente, assédios são muito comuns nas nossas praças de pedágio. E a gente tem situações em que a gente tem, às vezes, colaboradores publicando imagens em redes sociais, antes mesmo de nós, comunicação, sabemos que tal acidente aconteceu, e por exemplo. Né? Então, são situações muito frequentes. Então, a gente faz alguns tipos de treinamento, a gente explica o que pode e o que não pode ser postado. Então, a gente tem todo um cuidado assim, de trabalho de comunicação, porque eu acho que, do ponto de vista de crise, eu acho que esse é o ponto que talvez a gente esteja correndo um pouco mais de riscos quando a gente fala especificamente em ecorrodovias, em termos de exposição, sabe? Então, acho que essa educação, assim, ela tem que ser feita e tem que ser feita de uma forma bastante recorrente. É isso que a gente percebe. Não adianta só ter políticas e diretrizes se você não está o tempo inteiro ali reforçando essas práticas, né? Posso fugir um pouco do tema? Só uma coisa que só como a gente está fechando um pouquinho o painel, teve um grupo que perguntou como é que a gente lida com a questão da diferença de escolaridade entre as pessoas, né? E como a gente está falando aqui de público operacional, eu acho que vale a pena comentar um pouco sobre isso, tá? Sem dúvida. Eu acho que a gente, às vezes, tem vieses e a gente acredita que o público operacional precisa receber tais comunicações de tais jeitos, né? Então, não é incomum eu receber demandas tipo, vamos fazer um gibizinho, vamos fazer uma história em quadrinho, vamos fazer um livrinho de colorir, vamos criar uma mascotinha. Eu falei, gente, a gente não está trabalhando com crianças. Então, eu acho que, assim, primeiro ponto, né, a gente tem que acabar com os nossos vieses, a gente tem que ouvir essas pessoas. Como é que vocês gostam de consumir a informação? O que é mais relevante para vocês? O que vocês sentem falta dentro da comunicação? Né? Gente, a gente ouve, a gente sabe que essas pessoas estão no TikTok, elas estão consumindo conteúdos dinâmicos. Por que não trabalhar dessa forma com elas e sair desses pressupostos que a gente tem do gibizinho, do mascote? Meu time já está ali. Eu sou assim, avessa a essas fórmulas que a gente já tem, que a gente vem repetindo, achando que o público operacional consome desse jeito. Desculpa fugir da pergunta, mas eu lembrei, eu acho que valia a pena falar. Achei sensacional. Quero até pegar o gancho aqui com a Ana e com a Mônica para ver se tem alguma situação que vocês queiram compartilhar também em relação a isso, porque não só esse viés em relação à escolaridade, mas a gente tem que lembrar sobre a nossa dificuldade, muitas vezes, de entender uma realidade cultural, que é tão distinta. Se vocês quiserem aproveitar e somar nesse sentido, porque tem o desafio, como o próprio Vitor falou, eu vou repetir aqui, desse mapa não só de canais, mas de informação, né? Ana, ou Mônica? Bom, acho perfeito o seu ponto, né? Só tenho que complementar. Eu acho que, bom, eu fiz relações públicas, né? Então eu falei que eu sou apaixonada por comunicação, por experiência, mas eu sou apaixonada por relacionamentos. E uma das coisas que a gente faz é estar muito próximo dos líderes para ajudar no cascateamento. A gente não precisa nem discutir o papel do líder na comunicação, mas eu faço questão de estar o mais próximo possível desse público, de conversar, né? Como eu falei, às vezes perguntar, você tem um aplicativo? Mas não é só isso. É a gente entender um pouquinho do dia a dia deles. Então, a gente tem muita informação de dados, né? Mas estar com eles, pelo menos na minha realidade, muitas vezes é viável, enriquece muito. A gente acabou de fazer um evento de lançamentos de produtos, é o principal evento de lançamentos desse ano,
E a gente teve uma ação que foi muito gratificante. Deu um baita trabalho, mas, apesar de simples, mas foi muito gratificante, que a gente fez um concurso cultural. Era um evento que, inicialmente, começou para clientes que são revendedores da Bridgestone e da Firestone, que são nossas principais marcas. A gente encaixou um dia de jornalistas, e aí a gente conseguiu separar quartos no hotel, lugar para participar do evento com a experiência completa, para 4 colaboradores. E eu estava, olha como a gente tem vieses, né? Mesmo com esse olhar, eu estava com o viés de falar, putz, será que as melhores respostas vão ser dos nossos colaboradores, que são mensalistas, que estão no escritório? Foram 4 colaboradores, unanimidade. A gente teve, acho que, 180 participações, mais do que 180 participações. Fez um filtro inicial como área de comunicação, porque a gente tinha um tempo curto demais para ir para uma votação muito aberta. E aí a gente levou, acho que 12 respostas, 15 respostas para o comitê executivo envolvido ali na ação votar sem nome, sem unidade de negócio, sem nada. Eu só combinei com o VP de manufatura que, se tivesse que trazer alguém de longe, ele ia pagar essa conta junto comigo, que eu não tinha essa verba. E todo mundo topou. E foi muito gratificante, porque a gente teve 4 colaboradores de planta, e as respostas eram sobre isso. Um colaborador que estava há 29 anos na companhia e nunca tinha ido para o nosso campo de provas experimentar o produto. 2 colaboradores da linha de produção que falaram, eu preciso estar lá, porque a oportunidade de ver o produto que eu faço todos os dias, mostrando o máximo do seu desempenho. Estou até arrepiada, gente. E teve uma colaboradora que tinha acabado de facilitar um treinamento para mulheres na Bahia, de comunicação, e depois eu vi que era ela, né? Na hora eu não sabia, mas que falou, sou a primeira líder mulher, eu comecei direto na produção em estágios mais iniciais, hoje eu sou a primeira líder de produção mulher. E aí estar com eles, e eu dediquei uma parte do dia que eu falei, gente, eu não quero saber de mais nada, eu não preciso falar com o nosso maior cliente, eu queria estar com eles e ouvir como foi essa experiência. E nesse town hall da semana passada que a gente foi na fábrica de Santo André, o Ivair, que era esse integrante de 29 anos de companhia, foi nosso convidado especial. Quem chamou ele foi o nosso presidente, porque também fez questão de conhecê-lo. Os nossos clientes, que eram o principal público nesse dia que eles foram, trataram eles como reis, gente. Foi muito especial. E aí, estar com eles faz a gente ter essa outra visão. E eu falei, gente, vocês foram 4. Eu preciso que vocês me ajudem a levar essa mensagem para os outros 4.400, né, funcionários que a gente tem aqui no Brasil. Então, acho que essa é a riqueza. Quebrar os nossos vieses, porque a gente tem esses preconceitos, e estar o mais próximo possível, mais aberto para aprender, né? Gerar essa experiência, porque você comentou na sua apresentação o quanto você gosta de gerar uma boa experiência. Legal. Eu acho que, de fato, a gente tem que quebrar essa caixinha, porque isso é muito antigo, né? Por exemplo, a área operacional, eu tenho alguns exemplos que são muito legais, né? De quanto as pessoas que estão na área operacional têm possibilidade de crescimento e querem ocupar altos cargos, né? Eu tenho um colega de trabalho que ele começou como auxiliar de produção, né, na empresa, e ele foi crescendo dentro da empresa, fez a graduação de engenharia, né, e ele, para mim, é um grande orgulho, porque hoje ele é um dos engenheiros responsáveis pela planta dos Estados Unidos. Caramba. Tá? Uma pessoa que nasceu no interior do Pará e hoje é um dos engenheiros que estão nos Estados Unidos tocando a planta de lá. Né? E, além dele, tem outros. Né? Nós temos a Elisângela, que começou como jovem aprendiz e hoje é uma engenheira que trabalha na área de planejamento de produção. Então, a gente tem vários exemplos. E esse encarreiramento dentro da empresa ele acontece de fato. Né? A gente dá essas possibilidades e vários cresceram. O próprio chefe de operações, o C-Level de operações, que é responsável por todas as plantas, ele começou como trainee, gente. Ele começou como trainee. Então, existe essa possibilidade, sim. Né? Essa caixinha não cabe. Né? A gente tem que olhar para essas pessoas e entender que elas podem, sim, crescer. É lógico que o brasileiro ele tem uma gana por conhecimento, né? Por querer crescer, por querer ser mais, que não é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos e no Canadá. Né? Nos Estados Unidos, a gente está no meio oeste americano, a gente está no interior dos Estados Unidos. Não é igual. Né? E eu sempre falo para o meu time, sempre falo para todo mundo que eu tenho oportunidade, nós, brasileiros, somos muito bons no que a gente faz. Muito bons. Não só na área de comunicação. Então, assim, isso, de fato, a gente tem que quebrar, né, Domitília, porque as possibilidades, elas existem. E o brasileiro, especialmente, ele é um povo que quer crescer. Maravilha, gente.
Estamos chegando aqui ao final mesmo, passamos uns minutinhos. Primeira coisa, quero agradecer, afinal de contas, a gente teve aqui um painel com 3 realidades bem distintas. Então, a gente falou de dinamismo, falou sobre a questão de acesso, de dispersão geográfica, daí tem o exemplo aqui da Reco Rodovias, uma marca como a Alubar passando por um rebranding, como você não chegou a comentar aqui, mas falou conosco, que mudou a cor para ser uma marca mais com posicionamento global, com todo esse desafio multicultural dentro do Brasil e fora. A gente também tem uma empresa que, pelo contrário, ela é de fora e tem uma atuação no Brasil, com esse seu desafio na América Latina, trazendo esse olhar também sobre experiência. A gente falou hoje sobre a questão de como que o digital pode auxiliar, porque, afinal de contas, numa estratégia multicanal, que é um pouco do que vocês abordaram aqui, a gente viu que vai ter town hall, café com o diretor, café com o presidente, vai ter o aplicativo, vai ter a intranet, vão ter lições aprendidas, vai ter a questão da gente olhar para a governança, para o processo, mas sem engessar a comunicação, criar boas parcerias. Até tinha uma pergunta aqui falando sobre isso, como não deixar a comunicação operacional. Acho que quando a gente estabelece uma boa parceria, a gente tem o prazer de facilitar a chegada da informação, porque o que a gente quer é que chegue não só a informação, mas que chegue o senso de pertencimento, a cultura, o cuidado com o negócio, como você falou, Domi, que é essa atenção, porque a gente está num mundo hoje que está tão fácil você comunicar externamente, que muitas vezes tem esse olhar para a gestão de crise, como o caso de um acidente próximo das rodovias, etc. Aqui, a Ana trouxe essa questão de valorizar pessoas com mais tempo de casa, desse cuidado, dessa atenção na experiência, porque podem ter sido aparentemente só 4, mas o quanto que uma experiência que gerou uma emoção positiva tem potencial de chegar em mais 40, 400, 4.000 pessoas, a depender do tamanho da empresa. Então, aqui é justamente a gente trabalhar com cuidado com os nossos vieses, um olhar atencioso para a diversidade em todos os seus espectros e camadas, né? E entender que a gente vai aprender muito com os parceiros que estão lá na ponta. Então, esse processo de escuta que vocês mencionaram, de perguntar como é que vocês gostam, como é que vocês querem receber a informação, é vocês respeitarem o processo, que muitas vezes vai lançar o aplicativo, ele não vai estar perfeito, mas vai estar ali todo mundo consciente de que é uma jornada crescente, e que bom que as pessoas procuram a área e falam, não estou conseguindo acessar. Isso mostra que há pessoas interessadas em saber sobre suas empresas. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso painel, seja no online, seja aqui no presencial. Agradecer ao OLX por receber nesse ambiente tão gostoso. A toda a equipe da Supera pelo convite, pela oportunidade. A cada uma de vocês 3, Ana, Mônica e Domi, por conhecê-las de perto. Para mim, foi um prazer aprender com vocês. Ouvir realidades distintas é outra coisa que me move, que me oxigena. Eu espero que a gente tenha conseguido não trazer tantas respostas, mas promover uma inspiração, uma reflexão, e entender que essa conversa não é uma receita de bolo, como já foi falado pela manhã, né? Não é porque funciona na empresa de vocês que vai necessariamente funcionar desta maneira nas outras empresas. E, por fim, daqui, que eu vou deixar a palavra final para vocês, quero agradecer também as pessoas do meu time, da Sompo, que vieram aqui para se oxigenar, para aprender, para trazer boas referências para a nossa empresa. Tem o time aqui, não só de comunicação interna, de marca empregadora, de cultura, também veio uma representante do time de recrutamento e seleção que olha para essa experiência também das nossas pessoas. Então, quero agradecer o carinho por vocês terem acompanhado desde manhã, viu? Por favor, palavra final para a gente se despedir de todo mundo e desejar aí um quase bom feriado. Só queria agradecer, Carla, pela excelente condução desse painel, pela oportunidade de conhecer essas mulheres poderosas, maravilhosas. Aprendi demais com vocês. Orgulho de estar num painel só de mulheres. Acho que a gente, na comunicação, a gente é maioria, mas a gente é maioria porque a gente é boa, né? Então, eu tô feliz e acho que a gente está encerrando aqui com chave de ouro.
Queria agradecer também, né? Foi muito bom conhecê-las e compartilhar esse painel. Eu acho que assim, a comunicação interna, isso eu falo há uns bons anos, ela todo ano tem um desafio novo. E eu acho que é isso que move a gente. Né? A comunicação interna, a gente está vendo aí a inteligência artificial chegando, né, para nos ajudar. Então, o aprendizado ele é constante, né, e ele evolui a cada ano que passa. Então, não existe uma receita de bolo, não existe uma padronização, e não é demérito a gente aprender todos os anos com ela. Né? Então, obrigada por quem está aqui ao vivo, quem está online, obrigada ao meu time que está aqui, Fernanda, que é do time, está aqui hoje também. Então, a gente fica disponível para o próximo, né? Gente, obrigada. Obrigada principalmente, Zé. Espera por isso aqui. Não pelo convite só da gente estar aqui, mas isso aqui é muito rico, gente. A gente está junto. E aí o meu comentário é... Aqui eu estou chegando falando do aplicativo, a gente está falando de como a gente resolveu problemas, ou está no caminho para isso. Gente, é difícil, tá? Essas experiências, a gente compartilha todas as dificuldades. Então, vamos continuar fomentando isso, trocando contato e conteúdo. É muito rico esse evento, por isso o agradecimento, porque é isso que fortalece a gente a superar esses dias difíceis e conseguir aí esse sucesso que a gente foi dividindo. Maravilha. Zé, agora é todo seu para encerrar aqui. Obrigada, gente. Obrigada.